Fala galera, nós estamos aqui começando mais um podcast que se chama Primeira Cast. É um podcast da Primeira Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná. A ideia é que a gente tenha uma conversa informal sobre uma série de estudos que nós estamos fazendo lá na igreja. Estamos aqui hoje com Dudu, concurseira presbítera, e Giovana, estudante na moral. E membro da igreja. E eu sou o Caio, ou o pastor crossfiteiro. Nós vamos falar hoje sobre reconectando a missão com a missão de Deus, reconectando com a missão de Deus. E a ideia é que a gente pense e converse aqui mais para frente sobre todo o livro de Neemias, que é uma série de estudos que nós estamos fazendo lá na igreja, que tem como base o livro de Neemias. Então, hoje a gente vai bater um papo bem interessante, bem legal sobre aquilo que já foi conversado e descontraído, para que a gente fique relaxado e tranquilo. Certeza. Tá certo? Certeza. É o seguinte, o livro de Neemias é um livro que fala sobre a reconstrução do muro. Talvez seja um dos livros mais famosos aí da Bíblia, mas todo mundo acha que é somente isso, né? Só muro. A galera só pensa em muro quando pensa em Neemias. Só pensa em muro. Não pensa em outro tema. Pô. Não pensa. E a abordagem que você apresentou foi sensacional. É outra coisa. É outra coisa. Outra coisa. É o que a galera precisa saber. Exatamente. Que é mais do que muros. Muito além do que muros. Muito mais do que muros. Muito além do que muros. Giovana, Oi. Qual foi sua impressão sobre o livro de Neemias? Então, antes da sua pregação lá na igreja, de você falar que você ia falar sobre Neemias, eu fui ler o livro de Neemias. Eu li no cru mesmo, e a única coisa que eu entendi lendo o primeiro capítulo foi: Neemias fica sabendo que Jerusalém tá assolada, tá vivendo em miséria, ele fica muito triste, chora e ora. O cru mesmo foi isso que eu entendi. Aí, ok. Fomos para suas pregações e uma coisa que eu consegui perceber muito é que até em algo simples da Bíblia tem algo por trás. Tipo, você falou, por exemplo, Neemias ficou triste e orou. Ele orou por 4 meses. Uhum. Eu consegui ver algo por trás disso que pra mim era algo simples. Ele ficou triste e ele orou. Só que eu nunca imaginei que ele orou por 4 meses por uma cidade que ele nunca nem foi. Neemias faz um negócio que todo mundo faz hoje. Neemias, ele sintoniza na vibe da galera sofrendo. Hoje a gente sintoniza nisso. Você vê um vídeo no YouTube que pega você sente o sofrimento da galera. E Neemias fez isso, e ninguém olha pra esse lado, todo mundo só pensa no muro, no Neemias que era copeiro do rei. Às vezes você ouvia a pregação que a coisa mais importante é falar que Neemias era copeiro do rei, pra explicar que ele era o chefe de gabinete do rei. Exatamente. O mais relevante é que Neemias chegou, ele ficou chocado com a história, e ele se conectou e falou, preciso fazer algo. A partir daquilo ele teve pontapé. A conexão de Neemias com aquilo que foi exposto a ele pelo seu irmão Hanani é muito interessante, porque assim, Hanani chega em Suzã, que é o lugar onde Neemias está trabalhando lá como copeiro do rei, e é interessante isso que a Giovana falou, porque Neemias nunca foi lá, Neemias não era de Jerusalém, somente seus pais que eram. Ele estava lá no período, ele foi para lá, né? Na verdade, ele nasceu num período de exílio. E aí, a grande questão ali do primeiro capítulo, que a gente precisa entender, pelo menos a primeira, né? É de que, por que Neemias perguntou para Hanani como estava o povo em Jerusalém? Pois é. Né? Essa empatia, né? Como diz o Dudu, é uma palavra forte. Empatia chama muito atenção no capítulo 1 de Neemias, de por que ele se interessou por aquilo que estava, como diz o texto, né? Com os muros derribados, que significa falta de segurança, com os portais queimados, que significa uma falta de justiça, talvez para a gente seria uma falta de polícia, uma falta de punição, essas coisas, cada um fazia lá o que queria. E por que ele se interessa tanto por aquilo? E esse é o grande questionamento. E eu vejo também uma situação legal aí. Você falou do porquê que ele perguntou pro irmão. Eu vi que ele enxergou o processo como um todo. Ele viu o panorama total. Porque começou quando eles foram reconstruir o templo. Foi uma primeira galera a fazer o templo. Daí depois veio Daniel para reconstruir as bases da lei. Então Neemias falou, como que tá esse processo? O que aconteceu? Tá continuando? Não tá? E ele decidiu, falou, só falta cercar e vamos tocar pra frente. Então, o interesse dele, em parte, eu vejo que ele pode ter enxergado isso também. Eu não sei, mas mais pra frente a gente vai ver isso, né?
Mas no primeiro momento, ele pergunta por quê? Ele pergunta porque a gente está falando de um lugar diferente dos outros. A cidade de Deus. A cidade de Deus. É. Nós estamos falando da cidade de Deus, do povo de Deus e o maior de todos. Nós estamos falando da honra de Deus. A cidade do Deus de Israel está envergonhada, como diz nos capítulos posteriores, o opróbrio, que é vergonha. Que ele prometeu que ia ser sucesso, né? Absolutamente. A cidade que ele prometeu que ia ser sucesso. Então, realmente, esse sentimento é forte demais. Esse sentimento é forte. Você veja que é um sentimento que a gente tem que fazer permear na igreja. Totalmente. Pô, o que é a igreja? Eu acho engraçado que naquele livro Rei Lear, do Shakespeare, ele fala bem assim, tem uma hora que o Rei Lear é o Neemias, só que quando ele perdeu tudo, né? O Rei Lear tá lá, lascadão, porque ele foi passado para trás pelas próprias filhas, e daí tem uma hora que ele tá com o companheiro dele lá de fossa, e ele fala, à noite, assim, que coisas terríveis faremos que assolarão o mundo. Pô, a igreja, que coisas bondosas que nós faremos que assolarão o mundo. Que assolarão o mundo. É isso que Neemias estava pensando. Pô, cadê a cidade que impactaria tudo? Cadê? Onde tá? E era a cidade onde tinha a presença de Deus, né? Ela tá daquele jeito, representava uma humilhação. E isso que é pesado pra gente, de a gente entender, de que ele pergunta sobre aquele povo, Anani diz como ela tá, e ele vai orar. E aí a oração dele chama muitíssima atenção. Porque, primeiro, ele faz uma adoração a Deus. Sim. Né? Ele começa falando, acho que é Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para que com aqueles que te amam. E ele começa falando, isso é uma coisa importante, quando a gente for orar, a gente sempre lembrar quem Deus é. Sempre lembrar quem Deus é. E depois, ele vai confessar. Ele vai fazer uma confissão. E ele faz uma confissão muito interessante porque ele se envolve. Ele se inclui na conta, né? Ele fala que ele também tá pecando. Que é algo não tão comum hoje em dia. Não. Não tão comum, tipo zero comum. Nada comum. A culpa sempre é do outro, né? Exatamente. Ué, vamos associar com o problema da igreja? Eu me incluo no problema da igreja? Às vezes não. Não. Eu me retiro totalmente. Exatamente. Totalmente. Eu não me coloco às vezes lá. Não, aquele é problema porque fulano é assim. Fulano é assim. E o meu problema? Eu costumo falar que se alguém for falar mal de mim, me chama, que eu sei coisas terríveis a meu respeito. Piores do que os outros sabem. Então é aquela história, porque eu também tenho algo mal. Só que chama a atenção por quê? Porque realmente Neemias não tem culpa nenhuma. Porque lembra, Neemias está a 1.500 quilômetros. Neemias não estava no período em que foi derrubado tudo, assolado. Mas ele fala bem assim, Senhor, nos perdoa pelo que nós fizemos. E isso é muito forte, porque dentro de uma sociedade, como a Giovana falou, dentro de uma sociedade onde todo mundo quer que o outro se vire com seus próprios problemas, que isso é uma falta de empatia, né? Tá todo mundo muito cheio de si, muito compromissado com a sua própria vida e com a sua própria ganância, aquilo que ele quer. Você parar para pensar bem assim, não, isso aqui tem a ver comigo. Isso aqui tem a ver comigo. E o interessante é isso, que eu acho que quando ele se coloca, fala que eu e a tua casa temos pecado, ele entende que o fato dele não ter ligado por muito tempo para a situação de Israel se constituía num pecado da parte dele. Ele pode não ter errado propriamente dito, mas ele errou por omissão. Perfeito. Ele errou por omissão. Ele falou, pô, eu vou me incluir nisso daqui porque eu já deveria ter tomado uma posição, porque eu sou o chefe de gabinete do rei. Quem que o rei ouve depois que ele sai do palácio? Sou eu. Quem que tá ali ajudando isso? Então eu tenho acessos, né? E ele percebe isso. Ele percebe que ele poderia ter feito há muito tempo. Em Provérbios, acho que tem que falar que a boa inteligência consegue favores, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Então ele pensou, pô, eu tenho chance de conseguir favor do rei. Que é o que a gente vai ver logo em seguida. A gente vai ver logo depois. Depois de ele fazer essa confissão, de falar bem assim, olha, nós estamos em pecado, ele aponta para um caminho de ação de graça. Sendo que a gente, normalmente, quando a gente pensa em ação de graça, a gente pensa em agradecimento, né? Mas, na verdade, é agradecer de fato, mas a ação de graça aqui de Neemias é bem assim, Deus, o Senhor pode converter. A graça aqui é uma atitude graciosa em favor de quem não merece, mas para construir algo, né? Que você tá falando. Não é gratidão de louvor, é aquela gratidão prática.
Aí ele fala, olha, mas o Senhor prometeu, né, aos antepassados de que haveria conversão. Isso é recorrente na Bíblia, né? Quantas orações lembra, né? Lembra? Davi sempre lembra. usou isso. Davi sempre falava, Deus, tu, que, né? Toda hora. E na escola dominical, o que a gente está vendo? As alianças. Sim. Então, qual que é o lance, né? A gente está passando por um momento muito difícil da nossa vida. A gente pode chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu sei que o Senhor tem uma aliança comigo. Só para citar a galera, pastor, é uma série que a gente tá vendo domingo de manhã sobre alianças. Inclusive, se você estiver interessado, vá lá na nossa igreja, que o pastor Caio fala muito bem sobre isso, sobre aliança, dentre vários outros temas. Rua Mato Grosso, 1797. Rua Mato Grosso, 1797. Muito bom. Bem. Muito bom, Sensacional. Primeiro distrito. Porque caso você não saiba, não só o Papo é pop, o Caio também é Não, pop, Caio meus não. amigos. Ele Caio é não, pop. Caio não. Pop. E aí ele termina a sua oração, depois das ações de graça, com súplica, pedindo a Deus que ele assim haja em favor do seu povo. Só que aí, como a Giovana falou, ele faz isso durante 4 a 5 meses, né? E aí eu sempre me pergunto o seguinte, Giovana, diante das questões da igreja, como que a gente se porta? Então, o que eu vejo muito, uma pessoa faz tudo, é sobrecarregada, reclama do que ela faz, e gente que só tá lá pra esquentar banco. Isso é algo que eu vejo muito. Eu odeio me colocar como exemplo, mas eu vou me botar como exemplo. Eu fico no slide, sou da mídia agora, sou do podcast, cuido das crianças, faço tudo. Certo. Ok, e tem gente que eu vejo lá que tá lá pra esquentar banco. Então, vendo que Neemias, a gente vai falar isso mais pra frente, óbvio, mas ele se colocou pra ajudar pessoas que tecnicamente não tinham nada a ver com ele, literalmente ele fez algo que muitas pessoas hoje em dia na igreja poderiam fazer. Tipo, tá, eu não tenho nada a ver com isso, mas por que não ajudar, sendo que eu vejo que a pessoa tá sobrecarregada, digamos assim? E outra, Neemias, impacto de fora. Pensa você de fora. Você chega na primeira igreja. Daí você vê lá que o pastor Caio tá falando que o Eduardo, concurseiro, tá em 8 comissões, é presbítero, tá arrumando a lâmpada da igreja, uma hora tá curando buraco no teto. O cara fala, pô, não vou ficar aqui, mano. Esse povo tudo preguiçoso, sentado aí. O cara de fora fica pensando isso. Neemias uma percepção interessante. Ele quis transmitir um exemplo, veja ali. Neemias falou, pô, eu vou exemplificar. Por quê? Porque como que o rei ia embarcar na dele? Se ele não tomasse a iniciativa. Por isso que ele assim pede... na igreja, pô. Como que as pessoas vão embarcar na nossa onda lá? Se ele não vê você disposto, se ele não vê eu disposto, se ele não vê o Giovanni disposto, se ele não vê o outro cara que tá lá disposto. Eu lembro que tinha um irmão na igreja uma vez, achei aquilo fantástico. Acabou o culto de domingo, ele pegou, cara, uma chave de fenda elétrica e começou a apertar os bancos que estavam frouxos. Por conta. Por conta. Exatamente. É o Neemias. É o Neemias. É o Neemias. Tá precisando de Neemias por conta. O cara foi lá, pô, vou fazer isso. É o exemplo de dentro impactando os de fora. É a igreja de dentro pra fora. Chamando os outros. Só que aí, cumprindo a missão. a gente entra num gancho que tá lá no finalzinho do primeiro capítulo. Que é quando o texto fala que ele era copeiro do rei. O chefe de gabinete do rei. Era de que, assim, toda essa situação tocou no coração de alguém muito importante. Quando eu pesquisei, eu li copeiro. Aí eu fui ver o que era. Copeiro hoje em dia é um garçom. Aí eu, um garçom foi falar com o rei? Aí depois eu fui ver, ele era chefe de gabinete. Tava errado. É um cara muito importante. Ele era querendo uma pessoa de alto escalão e Deus tocou justamente o coração dele porque sabia que ele podia fazer aquilo. Só que tem um lance pra gente pensar. Tipo assim, será que as pessoas importantes que a gente vê hoje na sociedade, será que elas se importaria com a miséria de um lugar de 1.500 quilômetros de distância? Nunca. Talvez elas não se importem nem com as misérias do lugar onde ela mora. Não, eu acho que então, não. isso chama atenção. Por quê? Porque Neemias, ele sai da sua zona de conforto. Porque ele podia muito bem. Tô rico, tô aqui importante. Rico, influente aqui com eu vou ficar aqui até o rei morrer. Vou ficar aqui até o rei morrer. Sou uma pessoa de confiança. O que é que eu vou fazer em Jerusalém? Deserto. Tem nada lá. Nada. Tudo destruído. Nada. Não tem nem rio lá. Não tem nem rio. Né?
Mas vem aquela história, né? Que homem sou eu que não tento mudar a realidade do meu local. Pra tornar o local melhor. Não é verdade? Perfeito. É nem mesmo, pô. Nem mesmo. E aí tá o tema de hoje. Reconectando com a missão de Deus. Qual que é a missão de Deus quando a gente lê de Gênesis a Apocalipse? É reconstruir o cosmos. Tudo foi afetado pelo pecado. Então, a gente pode olhar para essa situação como uma representação do todo que Deus está fazendo na humanidade e em todo o cosmos, em toda a criação, de reconstrução. Então, a gente precisa estar conectado, e aí por isso que o nome Reconectado, né? Conectado com essa missão de Deus em transformar, ou em reconstruir, ou em possibilitar novas maneiras bíblicas de a gente recolocar as coisas. Ué, quem que são os Neemias do tempo moderno? Coreia do Sul. Quem era a Coreia do Sul na década de 70? Nada. Um lixo, boiano. Nada. Hoje, Coreia do Sul é potência econômica. Uma potência econômica. Evangelho mudou. Evangelho mudou. E construiu. E quando a gente se depara com o evangelho, a gente faz isso. A nossa vida se reconecta, né? Para aquelas confusões. Pelo menos é para parar, né? Ou diminui, né? O ideal e tal. Outra coisa me chama muita atenção no capítulo 1. É o fato de Deus chamar Neemias. Porque Neemias significa consolador. Então, Deus chama alguém consolador para consolar o seu povo. E isso liga muito com o nosso grande consolador, que é Jesus Cristo. Deus chama Jesus Cristo para que a gente reconstrua todo, para que ele, né, reconstrua todo o cosmos. Então, assim como Neemias foi chamado para consolar aquela cidade de Deus que estava assolada, Jesus foi chamado por Deus para consolar toda a criação, né? Como diz lá em Colossenses, todas as coisas serão reconectadas, e o ato de consolação não é só conceder conforto. Não é conforto. Consolação também é você conceder é o conforto que estimula a pessoa. Exatamente. É o conforto que faz a pessoa seguir em frente. Tem um autor americano que ele fala bem assim, que não tem aquela sensação de mergulho quando você está entrando em algo de cabeça, parece que você está mergulhando para a derrota, quando na verdade você está mergulhando para a vitória. Aos poucos aquilo vai tomando forma no seu coração, que você falou, pô, realizei agora. Por que eu realizei esse mergulho? Esse mergulho foi para eu ir a fundo e dali eu saí para algo melhor. Então o cara que consola, ele necessariamente levanta o outro. Com certeza. Com certeza. Então a ideia de consolo de Neemias era para animar o povo que estava triste, um povo que estava lá sem muro, perdido, no deserto, numa cidade em pedaços. Em pedaços. Ele precisava consolar esse povo para falar, ó, tem alguém olhando para você. É a ideia de Neemias chegar, mais para frente a gente vai ver isso, né? É Neemias chegar como um símbolo de esperança. Exatamente, né? exatamente. E aí o que acontece muito hoje, tanto na igreja quanto nas nossas vidas mesmo? É a falta de que, o meu casamento não tem jeito. A minha vida profissional, Giovana aqui, ó, tá galgando os estudos aí para uma vida profissional. Pô, não tem esperança. A vida não me traz nada. Claro que traz. Exato. Nós temos um consolador para trazer esperança a nós. Ou nessa igreja tá todo mundo brigado, não tem jeito. Ninguém vai ser amigo nessa igreja. Não é verdade? Mas há esperança. Mas há esperança. E aí, Dudu, se nós, como igreja do Senhor, não tivermos a esperança, tanto na nossa igreja, quanto nas questões da nossa vida que a gente tem que acertar, e também na esperança de que Deus está guiando o mundo nessa reconstrução depois do pecado, a gente está fadado ao O problema é que muitas vezes a gente esquece que Deus está guiando a gente. Perfeito. Por exemplo, aconteceu um problema, eu primeiro vou procurar resolver para depois eu orar. Sendo que o certo seria, eu vou orar, depois eu vou recorrer ao problema. Só que hoje em dia não é mais algo comum. Sinceramente, acho que nunca foi comum. Porque assim, o ser humano, ele tem dentro dele a ideia de que do ele controle, pode, né? do controle. Então, ele tem que controlar, tem controle. Ele tem que fazer. E isso não vai acontecer, né? Então, eu sempre faço a seguinte analogia. Quando eu tinha 15 anos, estava lá no meu primeiro ano do ensino médio, igual você. Você tá no primeiro ano, né, Ju? Tô, primeiro. Pronto. Eu imaginava que quando eu chegasse aos 18 anos, eu ia passar no vestibular na Federal, porque era o sonho. Na minha época era assim. Até hoje ué.
Mas hoje tá bem menos. Mas assim, o sonho era você passar na federal. E aí, quando passasse na federal, era ganhar um carro como prêmio a federal. Aí, eu fui lá, cheguei no final do meu 3º ano, passei no vestibular e o meu pai não me deu carro. E aí, eu passei 2 anos indo de ônibus pra faculdade. E eu pensei que com 18 anos eu ia ter um carro. Depois eu pensei, 18 mais 4 anos de faculdade, com 22 anos mais ou menos, eu tô bem empregado, tô com carro, tô com casa e caso, né? Porque o sonho de casar qual que é? O carro, a casa, tô pronto pra casar, né? Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei... amor sem dinheiro pula a janela, não é verdade? Exatamente. Aí, o que aconteceu comigo? Com 22 anos, eu tava ainda dentro da faculdade, porque eu fui fazer intercâmbio e tive que aumentar mais um ano. Não tinha carro. Desmotorizado. Não tinha carro. E rodada. Agora, se eu andava de ônibus, tava na faculdade ainda. Rodada. Casa nem morava com pai e mãe ainda. Por quê? Porque a vida não é assim. A gente não tem o controle da vida, né? Mas aí, como explicar controle pro cara que olha pra gente? Porque a gente entende o controle de Deus. O cara que tá lá fora. Verdade. Porque o cara que tá lá fora, ele tá naquela filosofia. Eu tenho controle. Eu exerço controle. Vou fazer uma crítica agora. Faz uma crítica. Por exemplo, será mesmo que a gente tem... A gente sabe, obviamente, a gente sabe que Deus tem controle, mas será mesmo que a gente acredita fielmente nisso? Aí que tá, a gente exercita Exatamente. o negócio do controle de Deus. A gente sabe que Deus tá no controle, mas a gente sempre quer se colocar como... O controlador. Não, certeza. Mas o ponto é esse. E por isso que nós vamos à igreja, nós precisamos fazer... as nossas devocionais tá para quê? Para aumentar a nossa... Então, Neemias poderia muito bem, quando ele ouviu isso, não, agora eu vou para Jerusalém, agora eu vou construir esses muros e eu vou dar meu jeito, mas porque eu sou copeiro do rei, sou o cara, eu sou o chefe do gabinete do rei, mas o que ele fez? Ele primeiro chorou muito, depois contrito, ele orou durante 4 meses. 4 meses. Tem gente que não ora durante nem uma semana pelo seu objetivo, imagina 4 meses. Às vezes alguma pessoa ora pelo boy ou pela girl 4 meses. Então, mas é isso que a gente tem que lançar. Neemias, ele fez um negócio que Josafá fez também. Ele entendeu que o descontrole da minha parte é o controle da mão de Deus. Foi isso que Neemias fez. Josafá, quando ele estava lá para enfrentar o exército assírio, lá em 2 Crônicas, chegou, Deus falou, vai guerrear com aquele povo lá, assírio. Quando ele falou, o exército é 10 vezes maior. Deus está mandando a gente para morrer. O que ele fez? Chamou todo mundo, montou o acampamento lá, orou e falou, Deus, não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. A gente não faz isso. Exatamente. A gente não faz isso. Neemias fez isso. A gente não faz isso. Quando que a gente lembra meus olhos estão postos em ti, a gente acorda nervoso, perde noite de sono, emagrece, alguns engordam. É isso aí. Mas isso aí, a gente não assume que o descontrole nosso é o controle de Deus, que é o que Neemias fez. E isso casa muito... É isso que a pessoa de fora tem que entender, que até precisa enxergar o que a gente enxerga também. Perfeito. E isso casa muito com o início do capítulo 2. Por quê? Porque Neemias começa orando e ele pede o quê? Uma oportunidade. E a oportunidade foi dada no início do capítulo 2. Quando? Quando ele tem uma oportunidade de conversar com o rei. E o rei, ele chega triste pro rei, né? Mas você falou essa oportunidade que inicia no capítulo 2, ele é precedida de um fato que ele fala assim, Deus, atenta os teus ouvidos ao clamor daqueles que te temem. O que ele assume ali? Ele assume que tem uns caras que não estão nem aí. Estão nem aí. Então ele fala, Deus, eu sei que tem alguns ali que não querem controlar a situação, não tem controle, mas a gente que confia em você, então ele pede, né? Ele pede a atenção de Deus pros que temem. Que isso é uma coisa muito mas fácil. Mas isso é muito da vida da igreja também. Muito da vida. Por que às vezes a igreja... Vamos pegar a nossa igreja, primeira cast aqui, nós estamos começando um negócio pioneiro. Por que a primeira igreja patinou, mas ainda tá lá? Porque tem os fiéis. Tá lá a galera. Deus atenta para aqueles que gostam de te temer, né? Que é o que ele fala. Ele atenta... Ele pede se agradam de te temer. Ele pede o favor, então, né? É fantástico isso daí. E ele pede o favor, por quê? Porque quando chega a oportunidade de conversar com o rei,
a gente precisa ter uma noção mais ou menos de como é essa conversa, né? Ele não podia chegar pro rei de qualquer jeito. Então, ele não podia chegar triste, ele não podia chegar com raiva, ele não podia chegar do nada. E eu vejo uma segunda atitude. O chefe de gabinete é um cara influente. Ele não podia fazer as coisas pelas costas do rei também. Não. Porque ele tinha que dar o exemplo. Exatamente. Porque ele podia, não podia? Podia. A gente tá vendo aqui, nosso cenário político brasileiro é isso daí. Os caras agem pelas costas do rei, o chefão, o cara que tá mandando, e às vezes fica tudo bem. Mas por quê? Porque o princípio mundano. Agora, o nosso princípio aqui, ele tinha que fazer o certo. Quando ele tinha que fazer o certo. Quando ele chega pro Xerxes, o Xerxes pergunta pra ele: por que você tá triste? Ele podia ser preso, inclusive até morto, por ter se encontrado triste com o rei. Porque, assim, era muito difícil encontrar com o rei. Nem a mulher do cara se encontrava direto. Não sei se você assistiu The Crown. Assistiu The Crown? Eles dormiam separados. Dormiam separados. Exatamente. E quando o filho da rainha queria conversar com ela, ele tinha que pedir pra quem? Pro copeiro moderno. Ali ela mostra como com soberanoagem. Lembra uma vez que ela repreende o próprio marido? Ela fala: você não sabe a importância do que eu faço. Por isso que você me indaga. Então ele pensava nisso. Ele falou: mas se eu tomo o enquadro do rei? E aí, pronto, aí esse é o ponto. Porque assim, o rei podia interpretar ele chegando lá triste, como se ele não quisesse estar diante do rei. Não tivesse entusiasmo. E ainda pergunta: por que tu tá triste sendo que tu não tá doente? Não é verdade? Exatamente. Exato. E ele tá com medo. Exatamente. É tanto que ele faz uma oração bem rápida aí, né? Ou pior, ele podia perder o cargo, né? Porque tu tá triste. Você é o copeiro, você tem dinheiro, tem tudo que você quer, você tá triste na minha Ele podia até morrer por causa disso, né? E aí vem a questão. Ele orou a Deus, pedindo favor de Deus sobre o que fazer diante daquilo que ele recebeu como notícia. Mas a gente sempre cai numa questão, que é a questão da responsabilidade humana e a soberania de Deus. Qual que é a responsabilidade humana? Neemias tinha que ir lá conversar com o rei. Ação. Movimento. Igreja é movimento. Primeira cash, movimento. Pra cima. Você tem que fazer a sua parte. E eu faço a minha, diz Deus. Então, eu acho que assim, homem faz aquilo que lhe é possível e Deus faz aquilo que é impossível aos homens. Pronto. Cada um tem sua atribuição. E qual que foi a impossibilidade aqui? Havia uma impossibilidade em jogo, que é: como que o rei vai pegar um cara de grande confiança dele e vai mandar ele embora? E outra, ele tinha que tirar o cara a fazer diário, né? Dele, porque se ele era copeiro, ele tinha um monte de atribuição danada, que o rei dependia dele. E aí, como é que o rei faz isso? E aí é que tá. Porque nós, seres humanos, a gente consegue beber água, a gente consegue comprar um celular, a gente consegue estudar, a gente consegue fazer um monte de coisa. E aí tem um princípio de coragem ali também do Neemias, porque às vezes eu tô ali, eu tenho acesso a certas pessoas, mas não quero me dispor que elas façam alguma coisa para ajudar a minha igreja. Neemias fez o quê? Exatamente. Foi no rei, corajoso. Ou seja, o cara tem acesso e teve coragem. A gente às vezes não tem coragem. E coragem faz parte do que você precisa ter. Pois é. Tem gente que fica pedindo para Deus: Deus, me dá coragem. Não é assim. A gente tem que pedir a Deus coragem. Deus vai dar a oportunidade de você ter coragem, você precisa ser corajoso. Justo. Vamos fazer uma aplicação para os nossos dias aqui, que a gente se a gente quer ter dias melhores, vamos chamar as autoridades para dentro da igreja. Também, conversar. Não é verdade? Vamos chamar eles para cá. A gente ora, mas e a ação? Onde que a gente está pedindo o favor do rei, que Deus instituiu? Onde está? Então, é isso que às vezes falta, é isso que as pessoas... A igreja já foi assim. A gente perdeu. Faz muitos anos. A gente perdeu esse papel. Eu lembro quando o Billy Graham morreu, postaram uma foto dele com todos os presidentes desde 1940 e pouco. Ele tinha uma foto com o Roosevelt também. Nossa. Entendeu? O que aconteceu? Ele aconselhava o cara mais poderoso da nação sempre. Todos chamavam ele. Cadê que a igreja tem esse papel hoje? Então, ninguém tem nada. Mas assim, a gente tem que fazer nossa parte. Sim, coragem. De ir lá, chamar e fazer. Mas tem coisa que só Deus pode fazer. Que é o quê? Tocar os corações. Sim.
Mas só por Neemias ter feito a parte dele, já foi algo muito grande, porque ele foi Não. muito cara de pau de chegar no rei, cara. Com certeza. Tipo, ele chega no rei, autoridade máxima. É cara de pau meio coragem, né? Então, e ele pede pra ficar por um tempo indeterminado fora, e ainda pede mais coisa. Pede mais coisa. Pede E mais tem coisa. outra coisa, né? Ele era o cara certo no local certo. Às vezes a gente tem o irmão certo no local certo que não faz Nada. Nada. Ele Exatamente. fez. Ele fez. É Exatamente. isso que a gente tem que chamar. A igreja acorda, Tem você que- tá ali, o que você pode fazer? Porque ele sabia, você não pode ser cara de pau. O rei, quem pode ser? É. Ele podia, era o único que podia fazer isso. Mas aí, Deus, diante da impossibilidade de Neemias, que era o quê? Convencer Artaxerxes. Ele orou rapidinho e Deus toca no coração de Artaxerxes. E a grande impossibilidade desses primeiros 8 versículos aí do capítulo 2 é o fato de Artaxerxes ceder um de seus principais funcionários. Essa é a impossibilidade. E a gente pensa que é só isso, né? Foi isso. Mas o que está por trás disso? É a impossibilidade de reconstruir Jerusalém. Porque quando ele fala para Neemias bem assim, pode ir, ele está falando bem assim, vai lá reconstruir Jerusalém. E aí está uma grande questão para a gente, que é a seguinte. A gente já viu que a gente está com muita dificuldade de a gente fazer até o nosso próprio papel, né? Mas a gente precisa começar a orar a Deus para Deus começar a mexer os corações. A gente precisa criar orações, né, ou fazer orações que façam com que as pessoas quebrem o coração orgulhoso delas e se tornem corações dispostos à obra de Deus. E eu vejo também o seguinte, né? Ele agiu no momento certo, porque se a gente coloca as coisas em perspectiva, primeiro, foi lá, o pessoal foi tirado do Nabucodonosor da terra, destruiu tudo e foram cativos. Depois veio Dario, né? É. Dario foi lá e começou a ceder mais. Deus estava trabalhando. Daí depois de Dario veio. Me fugiu agora o nome do segundo, antes do Xerxes. Não lembro, não. Não lembro. Veio o segundo rei. Cedeu mais. Porque daí ele permitiu que alguns voltassem. Com Zorobabel e com alguns voltassem. Então, você também tem que ter. Esdras. Você tem que ter senso de perspectiva. De qual é o momento de você agir, de qual é o momento de você fazer. As pessoas não fazem isso na igreja. Por exemplo, às vezes, é o momento hoje da primeira reconstruir os muros. Reconstruir os muros. A gente estava num momento que a gente foi tirado do local, né? Momento que às vezes bagunçou. Daí começamos a ganhar nossa liberdade aos poucos, e agora? O que a gente faz com isso? Às vezes a gente fica com a liberdade, achando que a liberdade tem que ser usada de qualquer maneira. Tem que ser usada em prol da igreja. Em prol da igreja. Essa reconstrução, e aí é o que a Giovana falou da cara de pau de Neemias, né? Porque ele aproveita a circunstância, também fala bem assim, eu tô precisando de umas madeiras, tô precisando de algumas coisas que eu preciso pedir pro rei dar. Tá aí. E há uma questão que a gente precisa se atentar aqui, é o seguinte, a gente precisa saber pedir e também saber encontrar os instrumentos para a gente poder reconstruir tanto a igreja quanto o nosso coração. Perfeito. Então, assim, a gente precisa ter um discernimento de entender que a minha vida tem esses problemas, que isso é difícil. E é conhecer, né? Muito. Os problemas. Você se olhar no espelho e se deparar com a realidade de que minha vida aos 22 anos não tinha carro, não tinha casa, não tinha uma morena, e a gente fala meio assim, o que eu quero pra mim? Na verdade, você tinha um planejamento Que não tava deu certo. furado. Seu Total. planejamento Total. tava furado, tava fundado, e você tinha que Tinha levado reconhecer um pé isso. na bunda da menina. Exatamente. O fato é esse, aos 22 anos eu estava assim. Rodado. Você Rodado. tinha feito o famoso contato. Você Total. entrou com a bunda, ela entrou com o pé, Mas e você foi embora. Na exatamente. verdade, Tu orou Contato pra que aos 22 anos eu tivesse uma casa, um carro e teria... Não, eu orei. Não, mas a ideia é, você tinha um plano, o plano estava totalmente frustrado, furado. Ele tinha que aceitar que o plano estava furado. Ponto. Aceitar Você tinha as que aceitar frustrações. que o plano estava furado.
A gente aceita isso na igreja? Eu me olho no espelho e falo, ó, eu sou arrogante, isso. Deu errado. Não, vou falar a verdade, deu errado, pô. O negócio deu errado. Agora eu preciso me reconectar. Tem muita gente que se revolta com Deus quando não acontece o que a pessoa Eu preciso ressintonizar com o propósito do negócio. Porque, olha, eu tô lembrando, não sei se vocês já viram aquele seriado Billions, que tem? Não. Billions. Eu já ouvi falar. Tem uma hora que o cara tá lá, Billions trata do ramo de finanças, né? E o cara, ele é um analista lá, que opera na bolsa. Daí tem uma hora que a produtividade dele cai. Mas ele não identifica isso. Daí ele vai lá, ele conversa com uma mulher que trabalha com ele e ela fala, olha, você está sintonizando na coisa errada. Sintoniza que você, antes disso, você tinha dado algum resultado. Que era aquela história. Antes disso, você tinha um plano que você estava caminhando para ele. Em algum momento, você se perdeu no negócio. Total. E daí você não soube reconhecer, sintonizar o que era certo. E hoje a gente não está fazendo isso na igreja. Exatamente. O que eu tenho que sintonizar? Sintonizar nas verdades bíblicas que me foram asseguradas já. Que é aquela história, Deus vai me capacitar. Deus pode me ajudar. Porque Neemias foi totalmente confiado nisso. Neemias não estava confiando nele. Teve um ato de despojo do Neemias aí. Na administração, a gente entende o seguinte, que a primeira coisa que a gente faz quando a gente se depara com alguma organização ou alguma coisa do tipo, é a gente fazer uma análise de cenário. E você precisa ser o mais sincero possível. Não esconda o BO. Então, assim, quanto mais você esconder o BO, pior vai ser. Vamos tirar os esqueletos do armário, tem que tirar. Exatamente. Tem que tirar, então, assim, eu vou fazer uma análise do cenário. O cenário da minha vida tá assim, 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 assim. Nisso aqui eu tô frustrado, aqui. Você vai ter que se resolver com a sua frustração. Vamos vida da igreja, dureza. Tem ministério que não tá funcionando, tá na hora de acabar. É verdade, tá na hora de acabar. Tem que fazer uma análise. De acabar e vamos reconstruir o negócio. É duro, cortar na carne, mas é verdade, é isso aí. Faz a análise. Depois que faz a análise, qual que é o plano que a gente vai traçar para reconectar? Curso de ação. E aí é que tá o ponto, porque assim, a gente tem muita dificuldade de se enxergar. Né? Demais. Então, o que acontece normalmente? As pessoas, elas vão vivendo por viver. Deixa eu fazer só um adendo legal aqui. A galera, um dia a galera foi assistir um filme legal, Lista de Schindler é legal. Tem uma cena fantástica naquele filme lá, que é o seguinte. O Dudu e os filmes dele de Segunda Guerra. Não, mas tem uma hora mas esse é bom pra caramba. Tem uma hora que o cara ele conversa com o cara do campo de concentração. O cara, de manhã ele acordava e resolvia matar algumas pessoas lá. Porque ele queria matar. Legal. Daí o Schindler chega lá e fala pra ele, olha, e se você adotasse a política do perdão? Daí beleza. Ele vai lá, ele perdoa 3 pessoas na outra manhã. Daí uma hora ele olha pro próprio espelho dele, ele fala assim, eu te perdoo. Cara, na verdade, ele olhou errado. O que ele tá mostrando ali? Às vezes a gente tá olhando pro espelho e fala, não, eu me perdoo, eu até que tô certo. A gente não faz o olhar crítico. Ele não fez o olhar crítico e fala, eu tô errado e tenho que mudar minha atitude. É esse que é o problema, porque isso é difícil. É mais fácil eu me perdoar, aqui a atitude fala, me perdoo. E continuo no meu erro. É que nem quando a gente é criança. É que nem quando a gente é criança. É mais difícil. E às vezes eu falava umas coisas pra minha mãe e minha mãe falava assim, você tá pensando que você é quem? É verdade, exatamente. Não, pera aí, eu acho que você tá tendo uma análise. Você tá achando que você pode escolher assim? São os chamados dados de realidade. Alguém tem que lançar dados de realidade pra gente. Perfeito. Minha mãe fez isso quando ela me deu o celular muito tempo atrás. Eu não atendi o celular uma vez. Nunca mais deixei de atender o celular dela. Ela falou assim, você acha que é o presidente da república pra não atender o celular? Pronto, meu amigo. Nunca mais eu deixei de atender o celular, mano. Só que a gente precisa fazer isso onde? Em todas as áreas da nossa vida. Justamente. Esses dias eu joguei um dado de realidade pra Giovana. Aqui é bom da gente jogar da realidade pra ela. A gente tava lá no Retira, eu fiz algumas perguntas pra ela e ela, realmente, meu pai falou isso comigo e tal. Porque às vezes a gente vai construindo a nossa vida sem perceber, tá ligado? Onde que a gente tá, o que a gente tá construindo? Em que base nós estamos construindo? Em que base nós estamos construindo, o que a gente tá fazendo, né? Então eu conheço uma pessoa, por exemplo, que vai se casar. Aí eu perguntei pra ela, por que você vai se casar? Ela, porque os pais da menina estão indo embora, e aí ela não quer ir embora, não tem onde ficar, a gente vai se juntar. Aí você tocou num ponto que Neemias soube entender. Ele fez o quê? Ele refez a fundação dos muros, né? Ele não construiu com base um negócio que estava acabado.
E às vezes a gente faz isso. Ao invés da gente tentar se reconectar com a função ideal lá da obra de Deus, a gente pega a bagunça que tá na nossa vida, fala, eu vou reconstruir a partir daqui. A chance Não de dar vai, errado é 100%. Não vai. Chance de dar errado. E aí, Porque o pé tá errado, fica esse errado. lance que é importante, de a gente se reconectar com a missão de Deus. Né? De a gente perceber nessa parte que envolve a igreja, e a gente olha a realidade da nossa igreja, e a gente vê que tem muitas coisas a fazer, a reconstruir, etc. Mas eu encaro isso como? Né? Eu estou tendo empatia em relação ao que está acontecendo? Será que eu participo disso? Eu me encaro como um participante? Será que eu me encaro como um participante? Será que eu oro por isso? Né? Eu coloco isso diante de Deus? E depois, será que eu tenho coragem para arregaçar as mangas e encarar as impossibilidades do que pode ocorrer? Porque a gente vai ver no futuro aqui do livro de Neemias que plateia para o dia da derrota, meu amigo. Tem de muita. monte. Esse Tem papel é o muita. mais fácil de fazer. É mais fácil. Mais fácil de fazer. Só que Mais muitas fácil. vezes a gente olha para as coisas com muita impossibilidade. A gente tem muito isso, né? De achar que as coisas são maiores do que elas realmente são. Porque a nossa visão da realidade ela é muito míope. Aí vem aquilo que você falou. Encarar as impossibilidades com fé. Com fé. Com fé. Coragem. 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 Com fé de que Deus pode fazer o impossível. Neemias Exatamente. foi falar com o rei com fé, porque o rei poderia pô. muito bem mandar matar Neemias. Pode. Não, na hora. Na hora, uai, mas hora. ele foi com fé que ele poderia morrer, mas ele foi com fé e pediu. Até demais. Exatamente. E é interessante porque ele chega à conclusão depois que o rei deixa ele embora e dá tudo aquilo que ele precisava. E ele fecha o versículo 8 lindamente, quando ele fala de que a boa mão do meu Deus era Isso é comigo. fantástico, né? Pra mim, sabe como é que casa essa frase? É aquela frase de a gente olhar para a realidade da nossa vida e ter esperança. Por quê? Porque eu tenho um Deus que tem uma aliança comigo. Não, essa perspectiva de que a boa mão de Deus nos acompanha, eu acho a mais fantástica. Você veja que em Salmos tem um versículo lá, eu não achei versículo semelhante, que fala, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Cara, eu não vi nenhuma passagem que coloca Deus como ajudador. O que ele está falando ali? Fala, meu amigo, usa, você tem a força mais poderosa do universo respirando a seu favor. Seu favor. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? É. O que você tá... Você tem o instrumento mais poderoso, né? A gente tem a pessoa mais poderosa do mundo ao nosso lado e a gente não faz nada. A gente escolhe a inação ao invés de escolher a ação, ao invés de escolher ir em frente. A gente escolhe ficar parado. E esse é o pior momento, porque Deus não vai fazer nada na inação. Ô, Giovana, Não que a gente limite Deus, mas Deus não vai fazer nada com o parado. Ele vai pegar o cara que tá em movimento. Muitas vezes a gente E fazer. esquece É isso o aí. quão poderoso Deus é e que ele tá do nosso lado. Justo. E esse reconhecimento... Cara, é isso daí. Se a gente pensar nos heróis da fé, pensar na vida dos apóstolos, todos eles, qual que era o reconhecimento máximo que eles tinham? Que a boa mão de Deus sempre estava. Uma hora eles vacilavam, né? Sempre. Os apóstolos foram um grande exemplo, não é verdade? O Pedro era um perna de pau do reino de Deus, um exemplo de perna de pau. Toda hora ele dava uma vacilada. E toda hora um problema, né? Mas depois, quando ele se voltava, ele falava, não... Aqui, Quando ele caía em si. Agora sim. Às vezes até a boa mão de Deus ia direto nele. Quando ele tava afundando, Esses dias, a boa mão de Deus foi lá e puxou ele. Então, às vezes a boa mão de Deus ia direto pegar o cara. esses dias eu tive uma crise existencial e eu fiquei tipo... Meu pai, né, se acidentou recentemente, minha avó morreu, minha vida tá top. Aí... Marcão, tamo junto, Marcão. Tem mais Também, algumas coisas aí também. Mas segue mas o jogo. enfim. Aham. Eu tive a crise existencial e eu fiquei, gente, Deus tá comigo mesmo. Porque eu tava pensando, aconteceu um negócio com a minha mãe e ela ficou em casa. Aham. Eu fiquei, se isso não tivesse acontecido, quem teria cuidando do meu pai? Ninguém. Eu Porque eu estudo o dia todo. posso fazer um testemunho aqui que eu achei fantástico. Aquele dia que a gente tava na sua casa lá, que tinha, infelizmente, tinha acontecido aquela tragédia com a sua avó. E você foi lá, você fez um negócio que eu achei legal. Seu pai tava precisando levantar, você foi lá, ajudou seu pai a levantar. Rapaz, aquilo lá mexeu comigo. Aquilo lá eu vi que você tava com força pra ajudar, porque o Marco é maior que você, né? Legal. Só um pouquinho maior. Só um pouquinho Só maior. pra E avisar. você foi lá ajudar, então às vezes a perspectiva é essa.
Entendeu? Exatamente. Que Neemias entendeu. Ele era fraco diante da situação. Pô, o que Neemias podia fazer? E ele foi lá e decidiu ajudar. Por quê? Porque a boa mão de Deus era com ele. É. Assim você pensou. Você Esses pensou e falou, dias- Deus é comigo, então eu tenho que ajudar. Todo mundo falando pra Então, mim, eu tô seu pai tá fazendo isso. vivo, seu pai tá vivo por um milagre, seu pai tá vivo por um milagre. Aí eu tive essa crise existencial, eu fiquei, gente, realmente é um milagre. Realmente é um milagre. Mas muitas vezes a gente esquece que Deus tá conosco. Eu fiquei, Exatamente. tipo, os eventos que aconteceram, eu fiquei, gente, por que isso aconteceu? Mas hoje em dia eu vejo, isso aconteceu para Por um fim. propósito, Um né? propósito que Deus tinha. De uma maneira... Só que muitas vezes a gente não entende o plano de Deus. É. Mas, Reconectar com o Giovana, propósito de Deus. eu tenho uma pergunta. Pode falar. A sua geração é muito diferente da... Você gosta da minha geração, né? Eu gosto muito, porque é uma geração que eu tenho muita curiosidade. Não é falar mal, pô. É a Não, sua geração, é a sua geração, É a sua Giovana. geração. É, Tá. a geração da Giovana, pra você ter ideia, vou citar um exemplo aqui. A Giovana, um belo dia, ela falou pra mim que ela queria ler um livro. Queria ler um livro. Daí ela chegou pra mim e falou: Não eu vou, fala eu, não. eu, Não eu fala vou não. falar, eu vou falar. Ela falou: eu vou comprar um livro interessante, da Kéfera. Eu falei: Jesus, Não, pai, não. mano. Não, Kéfera Não. não pode ser. Daí eu. Não, mas daí você veja só, eu corrigi o curso do negócio. Eu fui lá e falei: Giovana, eu vou te ajudar. Eu vou comprar um livro pra você, tá? Pra viajar, vou comprar. Eu trouxe um livro de Humberto Eco. A Ilha do Dia Anterior. Mudou a perspectiva dela. Até usei na minha redação, inclusive. Não é verdade? Que é o que a gente tá falando, Tá de vendo? reconectar. É. O propósito dela tava distorcido. Ela tava assim, pô, tava lendo Kéfera, mano. Tava lendo Kéfera. Tava lendo Kéfera. Não, o propósito é totalmente... tem que se reconectar. Mas, Giovana, Reconectar. a minha questão é a seguinte com a vossa geração. Diga. Fale. Vocês, lá, dentro da realidade em que você convive, dos seus colegas, sei lá, das pessoas que você conhece, vocês, por exemplo, são bem diferentes da gente, principalmente em redes sociais, né? Uhum. Nós já somos os velhos do Instagram, vocês já são os novos do A TikTok. gente nem pode abusar do TikTok. Fica feio pra ter, né? O velho fazer o TikTok. Então, Ah, como não. que vocês, né, a geração de vocês, tentam fazer essa análise daquilo que vocês estão construindo? Eita, pegou Nossa, forte, hein? agora... Forte Você é essa doido. pergunta aí. Forte. Tá, eu sigo uma TikToker, o nome dela é Jordana, esqueci o sobrenome, ela é da Presteriana também. Antigamente ela era muito... Médici, não é Médici? Não, Não, Jordana. de fora. Ah, Antigamente Já não vi gostava uma muito de do Médici, conteúdo achei dela, que mas era agora ela adora o conteúdo dela, vejo ela como inspiração. Eu tava vendo um vídeo dela e eu pensei justamente sobre isso de criar uma análise na nossa vida. Curtiu. Todo Boa. mundo tava criticando ela porque ela foi estudar numa faculdade. Aí eu fiquei, tá. Uma conversa aí com uma pessoa, a pessoa tava me criticando porque eu quis entrar pra escola. Falando que ia dar tudo errado na minha vida porque eu tava indo pra uma escola e o pessoal ia me arrastar pra outros cantos e não sei o que lá. Aí eu fiz a minha análise de vida junto com minha mãe. Eu pensei, como... O que foi que você tá rindo? Não, vai. Tô- Não, achei muito legal essa ideia de você fazer essa análise com sua mãe. Então, né? Aí, pelo menos não é um colega da escola, né? né? Ótimo. Na Aham. multidão Eu de penso, conselhos da sabedoria. Quando a pessoa se provérbios. deixa levar pela boiada, é porque ela não tava muito firmada. Aham, certo? Certo. Concorda comigo? Então, aí eu pensei, tá, eu vou pra essa escola nova, que querendo ou não, eu saí da minha bolha, conheci muita gente diferente, mas como é que eu fiz essa análise? Eu pensei, tá, eu sou uma pessoa cristã e eu não vou, por uma forma, deixar eu me levar por isso. Mas também teve muita gente nessa escola que me trouxe de volta, entre aspas. Tanto que o pessoal gosta muito de criticar a minha geração, falando que, por exemplo, o TikTok é horrível. Isso é horrível. Mas, por exemplo, a Jordana mesmo, ela é uma evangelista do TikTok. Uhum. Ela ajuda várias pessoas a voltarem pra igreja. Entendi. Resumindo, você É. não estaria na escola com os outros. Os outros estariam na escola com ela. Com ela. Com ela, Exatamente. A perspectiva é diferente. Exatamente. Com ela Totalmente ia impactar o negócio. Totalmente diferente. Ia impactar Mas o é negócio. isso. A ideia hoje era o quê? Era de a gente entender o nosso papel nessa missão de Deus. Nessa reconexão que a gente tem que ter. Então, o que a gente viu? A gente tem que ter empatia pelas coisas de Deus. Se colocar no erro, Ter um espelho é. para analisar a nossa vida.
e assumir as impossibilidades da vida como possibilidade diante do Deus tão poderoso que Traçar nós... um plano de ação. E Igual a traçar um Giovana plano de fez. ação. Tem um plano de ação. Que o tem ser Neemias tratado. fez de pedir as outras E coisas. às vezes ser cara de pau, igual o Neemias foi. É, Vai que Ele dá enviou certo. cartas. Exatamente. Então, o resumo da ópera aí, o que é? São esses 4 pontos que a gente chegou? Esses 4 pontos. E a gente termina falando o quê? Como eu disse domingo na escola dominical. Tudo aquilo que a gente conversar em detrimento das escrituras precisa apontar para Cristo. E onde que a gente aponta para Cristo aqui? Primeiro, Neemias, o grande consolador. Enquanto a cidade de Deus ali tinha Neemias para reconstruir, nós temos Cristo para reconstruir nossa vida. Então, quando a gente se depara com um casamento muito difícil, uma família totalmente desestruturada, com uma crise econômica, uma crise política, guerras e etc., a gente tem que lembrar que Cristo é o nosso consolador. Resumindo numa Né? frase, diante das impossibilidades, nunca desista. Nunca desista. Passando a mensagem para as pessoas de fora aí, nunca desista. Nunca desista. Eu lembro que eu citei para você, gosto do Churchill, né? Uhum. Citei Churchill. Churchill, quando ele escreveu as memórias dele sobre a Segunda Guerra, ele dedicou para o general, que era o general da linha de frente da Inglaterra. E ele escreveu na contracapa do livro, da primeira edição, né? Raríssimo, ele falou, nunca desista em nada, seja grande ou pequeno, importante ou significante, nunca desista. Nunca ceda a força, aparentemente avassaladora do inimigo. Nunca ceda a força. Nunca ceda. Então é isso. Então, né? pessoal... É impossível? Mas não vamos desistir. Independente. Então, pessoal, é o seguinte. Vocês viram aí um pouco do que a gente está vendo lá na igreja, nos domingos à noite, e quero convidar você a ir lá também, congregar com a gente, conversar com a gente e cultuar a Deus também, nesse estudo que nós estamos fazendo em Neemias. Então, eu convido você, venha você e sua família, e eu quero fechar dizendo o seguinte para você. Diante das circunstâncias da vida, você tem que fazer uma análise e clamar a Deus e ter esperança de que Ele pode fazer alguma coisa por você. Tá beleza? Então, se inscreve no nosso canal de YouTube, nos segue no Instagram, né? Que é Primeira IPB, JIPA, e a gente vai conversando mais vezes aqui. Ativa o sininho. Ativa o sininho, se inscreve no canal e comenta. Exatamente. E comenta. Que é no canal da igreja, você vai... O meu @? Fale aí, cara. Você Então, é pop, cara. Você que quer saber um pouquinho mais de mim, me procure no Instagram, @CaioNTenório. Aí lá tem bastante coisa também. Pode mandar uma DM que a gente bate um papo lá. E meus colegas, pode procurar o Caio Tenório, porque ele é o cara. E você vai ver que quando ele prega, ele prega com verdade. Ele prega com verdade. Porque esse tempo ele pregou e a pregação tomou conta dele. E daí eu percebi que a pregação também impacta o pregador. Isso é importante. Com certeza. Isso é importante. Então, nós estamos diante de um homem de fé que está encarando as impossibilidades. E ao longo do nosso podcast a gente fala das várias impossibilidades. Ele prega tanto que ele roda no púlpito. Isso aí ficou muito estranho. Não é isso. Olha, também eu vou falar, é importante você seguir a gente no YouTube, que lá também estão as pregações. Estão as pregações, assistam lá. Podcast. Então Tá. é importante que vocês vão lá. E se quiser comparecer ao vivo, vai ser legal. A igreja é bonita. Rua Mato Grosso o quê? Rua Mato Grosso o quê? 1793. 1797. 97, aí. 1797. Tudo, esse presbítero Então, sabe tudo. Quero convidar todos vocês a irem lá e compartilhar com a gente um pouco da palavra de Deus, tá bom? Beleza. Grande abraço Valeu, pra pessoal. vocês. Beijinhos Abraço. de luz. Mandem pra todo mundo. Pega o link e manda pra todo mundo esse podcast pra gente poder fazer cada vez mais a obra de Deus ser espalhada e comunicada pra Você todas viu as que lá pessoas. tem concurseiro, estudante da boa e... Faz corrente no Tem WhatsApp todas do as link. correntes lá, todos os grupos que você se interagindo na igreja. Faz corrente no WhatsApp do link. Se não mandar pra 7 Valeu. pessoas, sua mãe vai morrer. Giovana, cara... Tá vendo? A Giovana é a nossa cara e host do nosso podcast. Essa profecia tá em Heresias 1. Valeu. Valeu, abraço. Abraço. Beijo.